Olá, pessoal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Marlon Silvestre, esse é o mesmo nome do meu canal, e eu moro na Inglaterra desde o ano de 2003, mais precisamente de janeiro, né? A partir de janeiro de 2003. E eu fiz esse canal de YouTube com a intenção de compartilhar algumas informações para quem pensa em morar no exterior, para quem pensa em se mudar para o exterior. É, então eu faço algumas comparações, eu falo um pouco das minhas experiências de vida fora do Brasil e desde quando eu tive que vir para cá, de tudo o processo que eu tive de fazer mudanças e de documentação, de tantas outras coisas. Então existem já alguns vídeos nesse canal falando sobre essas coisas e hoje eu queria fazer esse vídeo em, sobre uma pergunta que sempre me fazem quando eu vou ao Brasil, principalmente quando eu vou ao Brasil, e é me perguntado: por que que você não volta para o Brasil? Né? Já há tanto tempo fora do Brasil, por que que você não volta para o Brasil? E então, agora por esses dias me aconteceu uma coisa, eu tive que fazer um serviço no meu carro. Estou aqui com um recibo, né, de um serviço que teve que ser feito no meu carro e isso me fez refletir ainda mais sobre essa questão que já me foi feita, essa pergunta que me foi feita várias vezes, né? Por que que você não volta para o Brasil? E acho que isso aqui serve como um bom exemplo para poder explicar para várias pessoas, né? Por que que não somente eu, mas que tantos outros brasileiros já estão na Inglaterra ou em outros países até fora do Brasil há tanto tempo e não se interessam em voltar para o Brasil. Mas antes disso eu queria fazer uma explicação, porque tem que se explicar algumas coisas antes para poder ter um entendimento melhor sobre isso, que é das questões de ganhos de cada lugar, que é bem diferente, né? Então, segundo as minhas pesquisas que eu andei fazendo aqui pela internet, se os websites que eu pesquisei estão corretos, e que eu acredito que devem estar, no momento, um salário mínimo brasileiro ele está R$ 1.045, né, atualmente, agora em 2020, né? Estamos agora perto do final de 2020, né, em novembro, e se eu não me engano, o valor atual do salário mínimo no Brasil é de R$ 1.045 por mês, né? E também, segundo uma pesquisa que eu fiz, é lógico que tem muita gente que não recebe apenas um salário mínimo no Brasil, né? Várias pessoas aí recebem, talvez até a maioria dos brasileiros, né, recebem bem mais do que um salário mínimo. Mas, segundo uma pesquisa que eu fiz aqui, mais ou menos aí um terço da população brasileira, da força trabalhadora brasileira, né? O pessoal que trabalha no Brasil, é mais ou menos um terço desse pessoal que ganha aí um salário mínimo, apenas um salário mínimo. Então são um pouco mais de, um pouquinho mais de 30% da classe trabalhadora no Brasil que recebe apenas R$ 1.045 por mês, né? Então tá, agora vamos falar sobre as questões de ganhos aqui no Reino Unido. Aqui é calculado de uma forma um pouco diferente, não é um valor específico mensal, né, como é assim no Brasil. Aqui é calculado por hora, né? Então temos aqui o salário mínimo no Reino Unido atualmente agora de 8 libras e 72 pences por hora de trabalho, né? Então, assim, para chegar a equiparar mais ou menos como é feito o cálculo no Brasil, que é por mês, né? Mensal. Então, uma pessoa que trabalha período integral, né? Então, eu fiz um cálculo aqui que é de esse 8,72 vezes 8, que seriam 8 horas de trabalho em um dia, né? Que dariam 69 libras e 76 pences por dia de trabalho. E eu multipliquei esses dias por 5, né? Que daí dá um valor de
348 libras e 80 pences por semana trabalhada. 5 dias em cada semana de trabalho. E multipliquei esse valor por 4, né, das 4 semanas do ano, do mês. Não. Então, eu tive o valor mensal de 1.395 libras e 20 pences. Seria aí um salário mínimo mensal para quem trabalha período integral, né? Uma média de 40 horas por semana, né? E segundo a pesquisa que eu fiz aqui, que eu não tinha ideia disso até ao momento que eu fui fazer essa pesquisa, são aqui no Reino Unido apenas 7% da população que recebe um salário mínimo, né? É bem menos que no Brasil. Que no Brasil é um pouco mais de 30%, né? É um terço, mais ou menos um terço da população. E aqui é só 7% que recebe um salário mínimo. Eu, pessoalmente, não conheço ninguém que recebe apenas o salário mínimo. Sendo brasileiro, inglês, pessoas de outra nacionalidade, eu acho que todo mundo que eu conheço recebe pelo menos um pouquinho a mais do que o salário mínimo, né? Existem pessoas aí que eu conheço que ganham o dobro disso, e dependendo do trabalho, do horário, às vezes tem pessoas que trabalham em um horário mais antissocial, pessoas que trabalham durante a noite recebem mais também, então eu acho que eu não conheço ninguém que ganha só um salário mínimo. Mas tá, 7% da população britânica, né, da classe trabalhadora, que recebe apenas isso, um salário mínimo, né? Então tá, agora que a gente tem esse conhecimento de como que é ganhos mínimos no Brasil e ganhos mínimos no Reino Unido, a gente dá para falar sobre preços de gastos, né, aqui. Essa comparação que eu estou fazendo não é nada a ver com valor cambial, né? É o valor da unidade monetária. É o que você consegue gastar, aliás, é o tanto de reais que você ganha no Brasil e que você gasta em reais no Brasil. E o tanto de libras que alguém ganha na Inglaterra ou no Reino Unido e que gasta-se aqui no Reino Unido. Então não é gastando reais na Inglaterra e nem libra esterlina no Brasil. Então não está levando em conta em nenhum momento a valor cambial da moeda, né? Então tá. Aqui está nesse recibo, pessoal. Eu vou mostrar aí na tela para vocês. Eu recibo de 4 pneus, que eu troquei 4 pneus no meu carro de uma vez só. 2 já estavam bem carecas, outros não tanto, mas eu resolvi trocar os 4 de uma vez. E está aqui o valor desses 4 pneus, né? São pneus que são bons pneus, né? São pneus Goodyear. E meu carro é um carro pequeno, então tem o tamanho de pneu pequeno. Mas são pneus que são de uma qualidade muito boa, porque não são pneus de uma classe muito simples. São pneus que é bom para andar com um pouco de gelo, pneus que é bom para andar com um pouco de neve também. Eles chamam de all-weather tire, pneu para todas as estações, que aqui é muito usado por causa das diferenças climáticas, né? E por causa disso ele é um pouquinho mais caro que o pneu convencional também. Mas tá, o valor do pneu, desses 4 pneus aí, né, seriam 339 libras e 32 pences. Porém, me deram um desconto de 27 libras e 36 pences, porque existia um concorrente que estava fazendo um preço melhor. Então, me deram esse desconto para poder equiparar com o preço do concorrente. E então, com esse desconto, o valor dos 4 pneus me saiu aí 259 libras e 97 pences. Mas
o valor de impostos cobrados sobre esses 4 pneus que eu comprei. São 51 libras e 99 pences. Então me deu um total aí de 311 libras e 96 pences pelos 4 pneus com os impostos pagos sobre essa compra. Porém, não ficou só por aí. Porque como eu comprei os 4 pneus, eu ganhei um cupom. Eles me deram um cupom de 20 libras. Esse é um cupom que me dá direito a utilizar essas 20 libras para comprar o que eu quiser em várias lojas aqui da cidade. Né? Então, na verdade, esse valor de 311 libras, se eu for descontar o valor do cupom, que é de 20 libras, me saiu mais ou menos aí 292 libras, os 4 pneus. Né? Que, se eu for equiparar esse valor dos 4 pneus com qual é a porcentagem que eu tive que gastar de um salário mínimo britânico, não é o salário que eu ganho, mas é o salário mínimo, seriam aí, esses 4 pneus me custou apenas 21% de um salário mínimo que é ganho aqui na Grã-Bretanha, para quem trabalha em um período integral. Ok? E não tenho ideia quanto que isso aí custaria, qual seria a porcentagem de um salário brasileiro, mas se vocês puderem, postam aí logo abaixo no vídeo, porque eu também estou curioso para saber sobre isso. Eu estou muito tempo fora do Brasil, não tenho ideia de preços do Brasil mais. Mas aqui são 21% do salário mínimo britânico. Você troca e daí um carro básico como o meu, né? Eu tenho um Toyota Yaris, é um carro pequeno, talvez equivalente ao tamanho de um Corsa no Brasil, não sei. 21%. Ok, pessoal? E isso aqui é só um exemplo, né? Um exemplo básico. Lógico que tem tantas outras coisas que podem ser comparadas, né? Futuramente eu pretendo fazer outros vídeos também mostrando preços de supermercado e tantas outras coisas, né? Porém, existem vários outros serviços e várias outras comparações que podem ser feitas de poder ser explicado. Por que que tanta gente não pensa em voltar para o Brasil, né? Por exemplo, para um inglês, quando a gente chega e fala para um inglês que no Brasil tem muita gente que prefere pagar escola particular para os seus filhos, paga plano de saúde para sua família, algumas pessoas pagam até aquele guardinha que fica andando pelas ruas na madrugada, né? Como uma espécie aí de segurança privada em alguns bairros, né? As pessoas acham isso muito estranho, porque aqui não existe isso. Ou se existir, existe, mas assim, é muito raro, né? Eu mesmo não conheci nenhum inglês que paga escola privada para os seus filhos. Não conheci. Também não conheci nenhum inglês que paga serviço de saúde, algum plano de saúde privado. Por quê? O serviço de saúde público não é perfeito, mas ele é bom o suficiente. As escolas públicas não são perfeitas, mas são muito boas e seguras para os filhos de quem tem filho, né? E a segurança pública também é muito boa, né? Então, os impostos que são pagos aqui são voltados para o bem de quem pagou, né? Então é isso, pessoal. Eu quis fazer esse vídeo para simplesmente como uma resposta a essa questão, essa pergunta que tanto me fazem. E só mais uma comparação que eu fiz aqui, que eu achei interessante, que eu acabei fazendo uma pequena análise sobre isso. Para quem ganha um salário mínimo aqui, se eu ganhasse um salário mínimo apenas, né, com mais ou menos 7 horas de trabalho, eu encheria o tanque do meu carro. E aí eu pergunto para vocês, com quantas horas de trabalho seria o suficiente para se encher um tanque de um carro pequeno, um carro básico aí, com horas de trabalho pagas com salário mínimo? Se vocês puderem me responder, eu agradeço. Tá ok? E é por isso que eu não volto para o Brasil e não penso em voltar para o Brasil nem tão cedo, ok? Por hoje é só. Muito obrigado. Até mais.